Sejam muito bem-vindos ao seu podcast Mais Poder no Compartilhar. Hoje nós estamos com uma convidada que quando nós começamos a pensar no projeto do podcast, foi a primeira pessoa que eu achei que a gente deveria convidar para contar um pouco da sua história, que é uma história bem interessante. E eu espero que vocês gostem. Ela tem um sotaque maravilhoso que eu adoro, um sotaque mineiro que eu gosto muito. E eu vou homenagear também uma pessoa que está aqui, porque ela fala a seguinte frase: Bora lá! Então, bora lá, Nel. Bora lá, Adriana. Tudo bem, amor? Tudo bem. Me fala uma coisa. Se você encontrasse hoje a Nel com 27 anos, o que você falaria para ela? O que eu falaria pra ela? Eu falaria pra ela que tem coisas muito mais interessantes, muito mais importantes, né? Você é capaz, você pode, e você tem um Deus que tá com você, que cuida de você, né? Eu diria isso, né? Levanta a cabeça, você é mais que uma vencedora. Eu diria isso pra ela. Então, fala da sua história. Bom, eu vim para São Paulo com 20 e poucos anos, né? A primeira vez que eu vim foi em 97. Eu vim a convite de uma amiga que mora aqui há muitos anos. Na época ela tinha uma filha de 1 ano e pouco. E ela, vizinha da gente lá em Minas, né? A gente brincava que ela tinha sido a minha babá, porque era uma família carente e a minha mãe sempre gostou muito de ajudar todo mundo e ela acabava ficando mais tempo na minha casa do que na casa dela. E aí ela me fez um convite, ela teve lá, né, de férias, aí depois ela me falou assim, você não quer ir para São Paulo? Né, eu tô precisando de alguém que me ajude com a Camila. Até agora eu não tive a sorte de achar uma pessoa, né, legal que cuidasse dela. Ela tinha se separado recentemente. E aí eu consegui convencer a minha mãe e o meu irmão, com quem eu vivia em Minas, né, em deixarem eu vir para cá. E era algo que você Sempre quis, eu quis. sempre quis sair, eu falava, eu quero morar sozinha, eu quero ter meu cantinho, eu quero ter minha casa. Só que em Minas, né, na minha cidade, que se chama Carbonita, que tá lá no norte de Minas, que tá bem no Vale de Jequitinhonha, uma região muito, como vou dizer, uma região muito carente, né? Tinha muito pouca opção na época e eu sempre quis ter o meu dinheiro. Eu não gostava de pedir nada nem para minha mãe, nem para o meu pai. E eu não tinha oportunidade, até porque eu era jovem, né? E as oportunidades que tinham era ou escola, na área da educação, ou supermercado, enfim. Eu aceitei o convite dela e vim. Não tive nunca, em momento algum, dificuldade nenhuma de me adaptar aqui em São Paulo. Parecia que eu já vivia aqui já há um bom tempo. Na verdade, eu acho que era o seu sonho. Sim, Então, era você o estava meu realizando o seu sonho. sonho. Eu queria liberdade, né? Na verdade, eu falei, quero ter mais, quero ter minhas coisas. Mas eu acabei ficando só 9 meses aqui com ela, né? E eu falei assim, eu vou voltar. Tentei estudar, não consegui, fui estudar num colégio, eu estudava de manhã porque ela só saía para trabalhar às 14 horas, aí eu me assustei um pouco, né, com a escola. Enfim, acabei parando de estudar. E eu voltei para Minas, só que assim que eu cheguei na minha cidade, surgiu uma oportunidade, né, de uma cidade vizinha, cedeu algumas vagas para um curso de auxiliar de enfermagem. E naquela época não exigia o ensino médio, era só mesmo, né, o Fundamental 2. E aí o meu irmão falou só que a gente tinha que pagar o transporte, era todos os dias à noite. A gente tinha um taxista na cidade, nós éramos em 4. O meu irmão falou assim: "Não, pode fazer a sua inscrição que eu vou ajudar, né, com o transporte". Aí a prefeitura da minha cidade acabou ajudando a gente também, né, deu um apoio, enfim. Quando eu terminei o curso,
eu consegui uma vaga de emprego na prefeitura, que era como agente de saúde, no posto de saúde. Eu ficava um período como se diz, na sede, o outro período eu saía para fazer as visitas. Mas eu não gostava da parte de visitas. Eu me sentia constrangida de chegar até a casa das pessoas. Eu queria ajudar, mas eu não gostava dessa parte. Você achava invasivo. Isso. E aí veio o carnaval. A época do carnaval, eu falei, eu vou passear em São Paulo. Falei para minha mãe. Mas eu já vim com a intenção de não voltar mais. Danada. E aí eu fiquei e tô aqui até hoje, né? Tem acho que uns 25 anos. Então, assim, aí eu fui para casa dessa mesma amiga com quem eu tinha ficado em 97, né? E aí tentava trabalho num lugar, trabalho no outro. Aí fui morar com outras amigas no bairro que eu moro hoje, que se chama Vila dos Mineiros, porque a rua tem mais mineiro do que paulista. E eu fui ficando. Aí, só que eu passei situações muito difíceis, né? De não ter um emprego, de às vezes abrir o armário de casa e não ter alguma coisa para comer. E naquela época se tinha até. A gente usava muito cartas ainda, né? Escrevia para minha mãe, ou ligava na casa do vizinho, ou da minha avó, que tinha telefone na época. E a minha mãe falava: Eu não vou te ajudar. Eu não vou te mandar dinheiro. E eu não entendia. Eu falava, nossa, mas eu sabia que é porque ela queria que eu voltasse, né? Era uma maneira de fazer com que eu, não, voltasse para ficar do lado dela. Mas aí as coisas foram melhorando, mas eu trabalhei numa clínica psiquiatra, né? Foi uma experiência boa. Eu dava plantões à noite. Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo, próximo onde eu moro hoje. E aí depois eu fui trabalhar em casa de família. Depois a minha vida começou a melhorar quando surgiu uma oportunidade de trabalhar como babá. Eu trabalhei por uma moça, era mãe solteira. Quando eu fui trabalhar para ela, a filha tinha 8 meses, né? E eu trabalhei 5 anos com ela. E ela falava assim, Nel, você é o meu braço direito, porque além de cuidar da filha, eu ajudava em outras questões da casa. E ela me dava toda a autonomia e, ao mesmo tempo, ela me pedia ajuda para estar ali, educando, corrigindo, né? E a gente tinha um combinado. Se ela chamasse a atenção da filha, eu não podia passar a mão na cabeça. E se eu chamasse a atenção, corrigisse, ela também não passava a mão na cabeça. Era Bom, um né? trato. Bom princípio de Claro, educação. né? Era bem E claro. se eu fizesse o contrário, ela ficava brava comigo. E nesse tempo que eu ia segunda-feira e só voltava para casa no sábado depois de 2 horas da tarde. Aí o combinado era dela me pagar um valor. Ela gostou de mim. No primeiro mês ela já me pagou além do que ela tinha me falado. Enfim, há quase 20 anos atrás eu tinha um salário muito bom. Ela viajava para o exterior, eu ficava com a filha. Então, assim, ela tinha uma confiança em mim. E a gente acabou criando um certo vínculo, né? Só que nesse meio tempo, eu tinha 1 ano e pouco que eu trabalhava para ela, eu fui me envolver com o pai do meu filho, que é da mesma cidade que a minha, mas a gente acabou tendo contato e tudo, foi só aqui mesmo em São Paulo. Eu fui morar sozinha numa casa, então, tipo, tinha um muro, ele morava na outra casa, do mesmo dono. Aquela paixão, né? Aquela coisa de amor e 4 meses ele foi morar comigo. Sua mãe aprovou esse casamento? Essa união? Não, aí quando ela soube quem era a pessoa, né? Ah, é o filho de fulano. Ela ficou bastante preocupada porque ele tinha um passado meio complicado. Já tinha feito coisas erradas, enfim, né? E a cidade muito pequenininha e tudo. Fica registrado isso, Fica né? E a mãe fica registrado. preocupada. E a mãe muito preocupada. Só que eu achava que não ia influenciar, né? Apaixonada. Apaixonada, né? Aquela coisa. E no início, ele foi um cara legal, carinhoso, atencioso, né? Como diz a palavra, chavequeiro, né? Aquela lábia, enfim.
E aí a minha mãe ficou bastante preocupada, entrou meio que em desespero na época. Também eu acabei ficando sentida, porque eu tava vendo que a minha mãe tava sofrendo por uma escolha que era minha. Mas eu falei, não, mãe, ele trabalha, ele tem um emprego fixo e tudo. E realmente ele trabalhava, ele é nessa parte de trabalho, de cumprir horário e tudo, ele é um cara correto, né? Socialmente correto. Socialmente correto, né? Mas Em ele algum momento o príncipe virou sapo ou não? Ah, sim. Não demorou, tia Rose. Não demorou, mas eu tinha esperança que ia melhorar, né? E assim, o que mais incomodava a mim, o que mais me machucava é que ele era uma pessoa extremamente materialista. Então, assim, ela tem um bom emprego. Ele fazia de tudo para mim ir pro trabalho, era garantir aquele emprego. Porque com o meu salário, pode ter uma moto boa, enfim, essas coisas. E aí, com 3 anos, Você percebia isso na época? percebia. E você permitia? Eu me permitia, acabava sendo, né, submissa, mas era uma coisa que me fazia sofrer. Porque se eu precisasse ajudar a minha família, ele não gostava. Se eu queria, vamos se dizer, uma coisa que eu gosto muito, se eu queria me cuidar, fazer uma unha, para ele era um dinheiro jogado fora. Eu não tinha controle do meu salário. Eu não ia até um caixa eletrônico. Eu nem sabia mexer no caixa eletrônico. Só que as pessoas amigas falavam assim, deixa de ser boba. A gente nunca fala o valor, a gente nunca tem, né, dá essa Liberdade. liberdade. Enfim, aí com 3 anos e pouco eu engravidei. Só que antes de eu engravidar, eu falava muito assim: se um dia eu comprar um quarto e um banheiro aqui em São Paulo, eu tô no paraíso. Porque eu não admitia pagar aluguel, eu não queria. Eu falava, mas é um dinheiro que vai e não volta nunca mais, né? A Sim. gente sempre ouve isso. Só que aí, e o pai dele começou a dar um voto de confiança a ele depois que soube que a gente estava junto, né? Que O seu sogro. o meu ex-sogro, né? E aí ele falava muito em comprar uma casa, um quarto e cozinha, né? Que a gente fala muito isso. E aí ele falou: não, eu ajudo vocês, por ele ser filho único, e a mãe dele já tinha falecido. Então o pai se sentia, né, na obrigação, não, Já. vou ajudar. E aí a gente comprou o primeiro quarto e cozinha. Aí, com 3 anos e pouco, eu engravidei. Já não era um relacionamento legal, era muito confuso, um relacionamento bem turbulento, né? Essa parte dele ser muito materialista Ele me ele era incomodava muito. agressivo, né? Não de agressividade Física, né? físico, não, mas verbalmente sim. Era, sabe? E só que para ele, 2 minutos já tinha esquecido. Só que eu era uma pessoa de guardar muitas coisas. Eu sou uma pessoa muito sentimental, sou muito emotiva, né? E tudo. Aí veio a gravidez, não era aquilo que eu imaginava, não foi um parceiro, né? Aquela coisa assim, De dividir com você. não era. A criança resmungava, achava ruim porque não estava dormindo. Então, essas coisinhas, né? A minha mãe não veio pra cá porque ela nunca gostou de viajar e tudo. Ela não veio ficar comigo, né, no resguardo e aquela coisa toda, enfim. Só que quando o meu filho tava com 1 ano, quase 1 aninho, ele começou a ter problemas muito sérios, até um pouquinho sério respiratório. Internações e tudo. Aí o médico falou pra mim assim: você não conhece ninguém no interior? Falei, conheço. Enfim, larguei tudo e fui embora para Minas com meu filho. Fiquei lá 6 meses. Ele não aceitou. Ah, não, que vamos nos separar e aquela coisa toda. Mas aí ele teve em Minas no final do ano, a gente resolveu voltar, mas a gente ia esperar vencer a carência de um plano de saúde para não ficar aqui com uma criança, né, com Sim, problema respiratório sem Sim. um apoio. Aí foi quando a gente comprou uma casa melhor. E o pai dele continuou ajudando a gente, né? Ele falou: não, podem comprar uma casa melhor, uma casa mais arejada, que eu vou ajudar vocês.
Mas sempre aquela, o dinheiro em primeiro lugar, tinha que estar na mão dele, aquela coisa. Na verdade, ele tinha um controle sobre tudo. Tinha Sobre um o controle dinheiro, sobre sobre o tudo. filho Sobre e sobre você. você. Sobre mim também. Porque, assim, ele não me colocava pra cima, né? Vamos se dizer. Era sempre me diminuindo. Ah, não sabe fazer nada. Ah, nem a sua família liga pra você. Sabe? E eu me sentia menos ainda. E Isso aí, você sente, né, porque toda vez que a gente conversa com você, algum assunto que te emociona, está muito ligada, parece que a autoestima, sim, né? porque eu ouvia muito, né? Ah, você não sabe fazer nada? Mas assim, eu vou fazer uma pergunta. Você ouvia antes dele de alguém também? Alguém falava algo que também você sentia para baixo? Não, eu não chegava a isso. Eu acho que até, Adriana, na verdade, eu acho que tinha um pouco a ver com rejeição. Vou explicar o porquê. Eu vi minha mãe sofrer muito, né? Agressão verbal, física, traição. E eu via, eu menina. Sempre dizem que as meninas são mais ligadas aos pais, né? Eu tinha meu pai como ídolo, mas só que ao mesmo tempo, peraí, ele tá fazendo a minha mãe sofrer, ele tá machucando minha mãe, né? E eu vi que o meu pai, ele escolheu a outra família. Então, aí já começou a me sentir rejeitada, porque havia situações que era nítido que ele preferia a esposa, Sim. né? Que aí houve a separação e tudo. E aí foi acontecendo. Então, eu já tinha isso, acho que era um pouco assim de rejeição. E que isso mexe com você até hoje, Que por mais mexe, que você... Tudo né? bem. O que eu penso, assim, essa sua história é interessante, que você com certeza vai estar ajudando muita gente. Então, Assim, fique à vontade mesmo, porque o nosso objetivo é exatamente isso, né? Poder que as nossas histórias cheguem a muita gente, né? É a nossa sim. expectativa, e que ajude também muita gente. Então, tudo que você falar aqui, assim, não fique com pesar, não. Não, não fica. Eu acho assim, ao mesmo tempo que eu me emociono, porque eu lembro das situações ruins. Sim, Sim, Só que aí depois eu falo assim, opa, peraí, hoje eu tô melhor, né? sim. Hoje eu consegui. é porque, na verdade, o que eu consigo entender um pouco do que você fala, né, e até porque a gente se conhece um pouco, é assim, é que há uma reprodução, né? Então você viu a sua mãe passar por tudo, Sim, né? Que é um relacionamento abusivo, né? sim, Que extremamente, né? extremamente abusivo, né? Como você algumas vezes, né? Deixou isso, né? Um pouco para gente, claro. E aí, quando você vem para o seu relacionamento, você também deixa isso acontecer. Sim, Porque é meio contraditório. Uma menina que tem coragem de vir mesmo, né? Tá enganando a mãe. Eu vou passear, mas sim, eu não volto, viu? Mas Sim. é que não falou a segunda, não completou a frase para ela. Que sim, veio mesmo sem ter nem onde ficar, nem onde trabalhar. sim. E não E tinha parentesco nenhum, foi ficar com aqui amigos, né? então é uma mulher de coragem, de fibra, né? A gente pensa, mesmo Até novinha, mesmo independente. Sim, independente, vem a São Paulo como símbolo de liberdade, né? E aí, de repente, se vê inteiramente prisioneira, né? De uma condição. E chegou um momento que, assim, o meu filho tava com 3 para 4 anos, e eu falava assim, eu tô vivendo tudo que a minha mãe viveu. A minha mãe viveu muitos anos separada na mesma casa que o meu pai. Hum, E aconteceu isso comigo. também. Vivíamos em quartos separados, né? É, pessoa explosiva. Meu pai também era explosivo, de tentar arrumar, se fosse tentar arrumar esse microfone e não desse certo, jogava na primeira parede que achava. Então eu tava vivendo aquilo. Eu falei, eu não quero isso pro meu filho, porque eu vivi e eu sabia que aquilo era uma coisa que me fazia mal, né? Que tinha ficado traumas, porque são, na verdade, são Registro, né? traumas, né? É, E aí foi quando uma vizinha falou para mim assim, ela falou assim, ô minha filha, tem uma saída, tem a Igreja Universal na CUPC, eu consegui ajudar lá. O seu Hélio, ele bebia muito.
E hoje, você vê, hoje eu só tenho a agradecer. Só que quando ela me falou aquilo, eu não consegui firmar. Eu falo a verdade que para mim, eu nem lembro da época, dessa época que eu até fui à igreja, né? Até porque ele também não aceitava. Enfim, eu acabei, falei, eu não quero mais. Aí consegui voltar a trabalhar, fui trabalhar. E eu falei assim, mesmo que não me sobre nada, mas se as contas estiverem pagas, eu quero viver só com meu filho. Então, quando eu achei um quarto e cozinha na mesma região, mas em uma outra rua, eu avisei para ele. Eu já tinha comprado várias coisas, estava guardado no meu trabalho, enfim. Falei, eu vou sair tal Você data. já E estava fui. determinada. Sim, já estava A mesma determinada. determinação de Minas para São Paulo foi a determinação: eu vou sair desse Sim. relacionamento. E até porque a gente já vivia nessa casa maior, né, que o pai ajudou a gente a comprar. Ele já tinha construído, né, um quarto e cozinha. E estava construindo mais uma vez, porque eu já tinha uma discussão de falar, eu não quero mais, eu vou embora. Enfim, ele falou que eu ia morar na casa de cima e ele na de baixo, que a de baixo ele não abria mão. Então ele determinou até onde você ia ficar. Sim, porque a casa de baixo era melhor. E eu ouvia muito ele falava assim: você tá aqui por causa do Felipe. A porta da rua é serventia da casa. Eu falava, mas que coisa, né? A minha vida era, eu trabalhava, mas estava em casa, as coisas tudo pronta, né? Roupa lavada, casa limpa, o filho cuidado. E mesmo assim, a porta da rua é serventia da casa. Enfim, eu acabei, né, saí, fui viver com o Felipe em outra casa, que é o nome do meu filho, que hoje está com 18 anos. E aí a gente falei assim, eu sabia que não ia ser fácil, né, por questões financeiras mesmo, mas ele não foi desleal comigo. Em pouco tempo eu falei para ele, eu quero uma das casas no meu nome, não pelo Felipe, mas por mim, porque desde o início, né, eu ajudei, o meu dinheiro estava sempre na sua mão. Falei, então quero uma das casas no meu nome, mas eu só queria que você conversasse com o seu pai, porque como ele já sempre ajudava a Sim. gente, É. ele falou, não preciso falar com meu pai. Aí marcou o dia, a gente foi ao cartório, enfim, ele colocou a casa maior no meu nome. Então isso pra mim já foi tipo, nossa, ele reconheceu, Uma vitória, né? né? A casa maior, quer dizer, É. né, mais valiosa. Mas eu nunca morei nela, sempre com o aluguel dela eu suprei nos outros lugares que eu morei, né, Por nas quê? outras casas. Porque como ele tinha a casa em cima, eu falava, não faz sentido eu morar embaixo e ele em cima, né? Eu não ia, Eu acho que ele ia continuar mandando do mesmo sim, me jeito, controlando. controlando, né? E aí a gente foi se afastando, afastando, só que a minha vida só começou a mudar de verdade. Ele se envolveu com uma pessoa com quem ele vive hoje. Eu sofri, eu entrei em desespero, eu tive medo, eu não queria que o meu filho convivesse, enfim. E Quer dizer, aí, quer dizer, estava ruim, mas aquele ruim você já tinha se acostumado, porque você queria continuar, né? eu queria me separar, mas morria de gostar, né? Aquele gostar. E aí foi quando eu desempregada, na época eu também acabei ficando desempregada, eu falei, se eu lembrei da igreja. Meu filho ia para a escola no período da tarde e eu ia para a igreja. E aí eu conheci, né, o Senhor Jesus. E me falaram assim, é, confia, coloca sua vida nas mãos do Senhor Jesus e Ele vai restaurar. A sua família, se for o melhor para você, Ele vai restaurar em todos os sentidos. Ele vai te dar força, mas se não for isso que Ele tem para você, se for sem, né, sem mudar, sem transformar, ele vai te dar força para continuar. E foi o que aconteceu. Porque desde então, eu consigo, né, viver em paz, em tranquilidade. Hoje, como eu acabei de falar, meu filho tem 18 anos. E vivo uma vida tranquila, tenho paz de espírito, né? E me sinto uma pessoa capacitada, né? Às vezes eu me pego e falo, nossa, eu sou mais que uma vencedora, porque eu corro atrás, eu não espero,
nada de ninguém. De Como? ninguém que eu digo assim. Eu não espero nada, por exemplo, do pai dele, né? Eu Vamos tenho voltar a um minha vida. pouquinho. Você foi para a igreja, Fui. né? E você deixa claro, né, da sua Sim. fé. Depois dessa questão da igreja, você conseguiu emprego? Demorei um pouquinho, né? Fui trabalhar como diarista. E aí, eu fui trabalhar como diarista. Depois, eu queria mudar, eu queria uma mudança. Aí, eu consegui um trabalho num ateliê de costura, mas era só concertos. E aí, eu fui visitar a minha mãe. Aliás, eu fiquei 3 anos sem ver a minha mãe por questões financeiras mesmo, porque eu trabalhava por dia e tal, então era um pouco difícil. Quando eu cheguei em Minas, eu percebi que a minha mãe não estava bem. Assim que eu cheguei, eu olhei pra ela, eu percebi que ela tava com uma das mamas diferente. Eu falei, mãe, tá tudo bem? O que é isso? Daí eu toquei nela, ela falou, não é nada. Minha mãe sempre foi muito reservada, muito calada. Eu fui pra ficar 10 dias com ela. Ganhei a viagem de presente da minha tia. E aí eu olhava, observava, falei, não, a minha mãe não tá bem. A casa dela não tava como ela sempre deixou, limpinha, tudo organizado. Ela também tava com um problema sério de catarata. E aí, enfim, minha mãe tava com câncer de mama e não tinha conseguido pedir ajuda para ninguém e já estava em um estado meio que avançado. Aí foi aquela confusão toda, aquele baque todo, ela entrou em desespero, que, né, aí minha tia pagou médico particular para adiantar. Minha mãe era funcionária pública, né, tinha o direito à consulta, mas ia demorar, minha tia foi lá e pagou. E aí eu já tinha mais de 2 anos que a minha mãe estava sofrendo e não tinha conseguido pedir ajuda. Então ela lutou 9 meses contra o câncer, né? E enfim, o câncer levou ela. E nesse tempo que a minha mãe ficou doente, eu acabei conseguindo um outro trabalho, que foi num ateliê de costura. E eu falei pro moço assim, ó, eu vi ela em março, quando foi em abril eu comecei a trabalhar com ele. Eu falei assim, só que eu prometi à minha mãe que em julho eu vou ficar 15 dias com ela, cuidando dela. E ela, pra ela curtir também o Felipe, que o Felipe era tudo pra ela, né? Ele falou, não, você pode ver sua mãe a hora que você quiser. E pode ficar os 15 dias com ela. Por isso que eu digo, Deus, ele faz tudo direitinho. Porque eu cheguei a, tipo, final de semana, ter que deixar o meu filho aqui e ir em Minas ver minha mãe, porque o estado dela não estava bem. Então, esse senhor me dava essa oportunidade de ir. Ele me dava esse direito de ir e vir e ver minha mãe, né? Aí, a minha mãe faleceu em 2019. Eu fiquei muito mal, mas ao mesmo tempo eu fiquei tranquila porque ali no leito de morte dela, eu falei de Jesus para ela, né? Eu falei para ela, eu falei, mãe, a senhora nunca foi feliz. Então, se desprende desse mundo podre, porque o que Deus tem para a senhora do ladinho dele Amém. é o que a senhora precisa, né? É o que há de melhor. Então, aceita ele como Senhor Jesus, Senhor da sua vida e da sua salvação. E a minha mãe estava sedada já ao extremo, eu já tinha feito traqueostomia e a minha mãe interagia comigo, ela interagiu comigo nesse momento. Eu falei de Jesus para ela no dia 31. Eu fui, fiquei com ela de manhã, voltei para casa da minha tia. No outro dia de manhã, eu ainda falei para Deus, meu Deus, o Senhor sabe o que é melhor, o Senhor sabe qual é a hora. Mas eu já não aguento mais ver minha mãe sofrer. Porque ela já não conseguia mais viver sem respirador, enfim. E aí ela faleceu, né? No outro dia eu tava no ponto esperando o ônibus, a minha tia ligou desesperada. Ligaram do hospital. Eu já sabia que ela tinha descansado. E foi bem esse termo que eu usei. Falei, a minha mãe descansou, graças a Deus. Isso foi em janeiro. Aí esse senhor acabou me dispensando, que ele precisava, de uma certa forma, fazer com que o filho, né, se voltasse
ligasse para os negócios e tal, fizesse alguma coisa. E aí ele acabou me dispensando. Aí eu entrei em desespero de novo. Meu Deus, sem trabalho, sem emprego. O que me garantia era que a minha casa estava alugada e que o aluguel dela ia garantir o aluguel da outra. Aí fui de novo, aí quando eu fui para a igreja, né? E ali eu fui buscando, trabalhava um dia numa semana, na outra semana mais um dia, né? Voltei a trabalhar por dia de novo, que é tipo, eu sabia fazer naquele momento, e é o que eu gosto, né? Gosto de tudo bonitinho, tudo arrumadinho. Mas nada aparecia para mim, nada, 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 nada. E eu ali fazendo um propósito de oração, jejum com Deus. Aí eu me lembrei da minha vizinha que trabalhava no Colégio Seta. E eu falei para ela, pedi ajuda para ela. Quem é a pessoa? É a Ivone, né? Já conhecia ela de muito tempo, o irmão dela que também que trabalha na outra empresa. E ela falou: "Não, me dá um currículo seu que eu levo". Só que eu estava em propósito com Deus, fazendo propósito mesmo, né? E aí ela ainda me falou assim que tinha ido uma pessoa para trabalhar, a pessoa acho que ficou 1 ou 2 dias e falou que não queria. Não E é, ela foi, né, até a tia Rosa e falou: "Mas é minha amiga, não vai dar uma oportunidade para ela?". Enfim, fui. Isso foi em outubro de 2019. Acho que naquele ano foi a melhor coisa que aconteceu, né? E lá eu estou até hoje. Posso Graças falar? a Deus. Posso falar? Pode. Chegou no Colégio Seta uma moça bonita, bem arrumada, falando muito bem, e na hora do almoço sempre com um livro. E isso me chamou muita atenção. Falei, ela é diferente. Limpava tudo impecável, onde ela passava era impecável, tinha muito carinho com as crianças, muito educada. Eu falei, vai surgir uma oportunidade. E quando surgir, vamos lá. Mas ela não acreditava. Sim. Mas eu cutucava. Não, você consegue. Então, assim, o que eu falava para Nel é: vai estudar, menina, se joga. É. E aí a Adriana me falava: "Não, você tem jeitinho". Eu, "Não, Adriana, mas eu não tenho nem o ensino médio". E isso era uma coisa que acabava me incomodando, eu me sentia incapaz. Por quê? Ah, não tenho ensino médio, eu não vou conseguir uma boa posição. sim. Ah, por isso que eu vou trabalhar de diarista, né? Ah, aí eu lembro que a Ivone falou: "Ah, mas eles estão precisando, mas não é para auxiliar de classe, é auxiliar de serviços gerais". Eu falei: "Não tem problema". E eu pensava: "Nossa, do lado da minha casa praticamente, férias 2 vezes no ano, de segunda a sexta, nunca aconteceu isso comigo". Vamos embora, bora lá, né? Você Como diz a minha você amiga. considera um milagre? Eu considero como uma resposta de Deus. Porque foi um voto que eu fiz com ele no altar. Quem é da fé vai me entender, né? Eu aprendi que existem 2 fés. A fé inteligente e a fé emotiva. Explica um pouquinho sobre isso. Eu entendi que Deus é certeza, né? Deus é certeza. E fé é certeza de algo que você não vê, que você não toca. Eu tenho fé que a senhora vai ficar curada, vamos se dizer assim. Eu não tô vendo a sua cura, mas eu creio, eu tenho fé que o Senhor Jesus vai te curar. Sim. Se a sua fé bater com a minha, a cura vai acontecer. Mas no caso da minha mãe, não teve uma cura. Por quê? Porque a minha mãe tinha uma fé emotiva. Né? Ela tentou, mas chegou uma hora que ela se entregou. Tem uma coisa super interessante que eu aprendi com você. Fala sobre o coração e o cérebro, que tem uma diferença. Ah, sim. Eu ouvi na minha igreja que nas pregações, o bispo ele fala assim: Deus, ele nos deu a cabeça acima do coração. Então a cabeça manda no coração. Não é o coração que manda na cabeça. E na Bíblia diz que o coração ele é extremamente enganoso, ele é corrupto. Por quê? É sentimento, é emoção. E a emoção não te deixa pensar.
Ela não te deixa pensar na resposta, na consequência de um ato que você age ali na hora da emoção, né? Por isso, no meu caso, aconteceu comigo o quê? Eu fui totalmente emotiva, eu agi completamente pelo coração quando me envolvi com o pai do meu filho. Mas se eu tivesse avaliado, se eu tivesse analisado Tivesse colocado um pouco a a mente, a razão. eu não teria me envolvido com ele. Isso me ajudou muito. Por quê? Porque eu comecei a pensar A partir dali você começou a pensar diferente. diferente. Eu comecei a pensar diferente. Eu ouvi que eu podia tudo, desde que eu colocasse a minha vida nas mãos do Senhor Jesus. E eu ouvi muito isso e até hoje eu falo, eu sei o que eu quero, mas só Deus sabe o que é melhor para mim. Né? Então, todos os dias de manhã eu falo, meu Deus, que a vontade do Senhor aconteça na minha vida, permaneça na minha vida, né? Às vezes acontecem situações e você fala, nossa, por que não aconteceu? Porque não era o melhor. Eu era uma pessoa muito ansiosa, eu vivia preocupada, angustiada, na época do filho pequeno, eu não via a hora de vir embora para casa para saber se estava tudo bem. Hoje não, eu falo, como diz, as notícias ruins chegam logo, né? Eu, não, tá tudo bem. Todos os dias eu oro por ele, Deus guarda a alma, o coração, os caminhos, os pensamentos, e entrego nas mãos de Deus e vou seguir, né? Vou cumprir com as minhas obrigações, que é diárias, né? Você chegando no SETA, né? Porque a gente falando, e você ficou quanto tempo nos ajudando na limpeza? Bom, eu trabalhava na limpeza, mas ao mesmo tempo, como eu não conseguia muito ficar parada, né? Ainda E bem. principalmente na hora da saída, que eu tinha que esperar as salas se esvaziarem, né, para começar a limpar, e eu acabava ajudando na saída, né? Eu, às vezes, na entrada, e as crianças menores sempre me chamou muita atenção, né? Eu sempre gostei muito das menores. Aquela coisa, e sempre mesmo limpando, eu não conseguia ser indiferente com elas, né? Porque se eu visse sem um sapato, eu parava e ia pôr o sapato, né? Se eu percebesse que estava com o nariz sujo, eu tinha oportunidade. Esses tipos de coisas. Se as professoras precisassem de algo, eu estava pronta a ajudar, a servir, né? Proatividade. Proatividade. Enquanto isso, nós de olho na Nel. E a Adriana falava muito comigo, Nel, volta a estudar, você tem mau jeitinho. E eu lembro que a primeira criança que a Adriana meio que me apresentou para eu ficar um pouquinho do lado foi o Rafael, né? O irmão da Isabela Chagas. Sim. Na época da pandemia, né? Quando voltou. E eu ficava ali, ele meio bravo, né? Sem paciência, e a Adriana sempre observando. Falei, não, Adriana, mas eu preciso primeiro terminar meu ensino médio para depois pensar em algo. Comecei a estudar e veio a pandemia. Falei, caramba, Voltou a estudar depois de quantos anos, né? 22 anos, tia. 22 anos. Eu falei, acho que agora eu consigo, mas mesmo assim com receio, porque eu, né, por causa do meu filho. E eu ficava 12 horas no trabalho, né? Que era das 7 às 7 e saía correndo para poder estudar. E era o EJA, né? Que eu só precisava terminar o segundo e o terceiro. Veio a pandemia. Aí eu terminei daquele jeito, né? Sozinha. Sozinha. E aí a Adriana continuava, né? Vamos, Nel, vamos, Se Nel, joga. confia, se joga. Aí veio a novidade, que era a nova unidade do SETA, né? E a gente ali junto, na limpeza mesmo, né? Eu e a tia Clarice, todo dia, depois do almoço, a gente falava, mas só nós duas que vai. O Edson brincava e falava, caiu na senzala, já era. A gente atravessa, falta o tronco, enfim. Mas aquilo para mim era prazeroso, porque era um progresso, né? Uma evolução. E eu acho que é E uma isso. estabilidade, né? Que Sim. te daria liberdade, como Sim. eu imagino Sim. que é o que você estava com e certo assim, receio. e essa coisa de evolução e de progresso, acho que é isso que me chama atenção nos menorzinhos, né? No ambiente escolar. A gente vê os pequenininhos no berçário, aí eles vão crescendo. Quando eu entrei,
Benício e Marcela chegando na escola, eu falo, nunca vou esquecer meu tempo no CETA, é só lembrar da idade deles, né? Enfim, e é isso, e é um ambiente gostoso. Adriana, eu lembro que uma vez ela falou assim comigo, né, o aluno vai ficar, não veio, acho que eu vou te pedir para ficar ali na secretaria um pouquinho na hora do almoço. Pelo amor de Deus, Adriana, me deixa quieta no meu canto. Por favor. Não, Nel, é só para atender um telefone. Não, Adriana, eu tenho que limpar lá para dentro. Não, por favor. E continuei, só que ao mesmo tempo eu gostava de limpar, sabia? Eu gostava no final do dia, limpava tudo, fechava a sala, tudo arrumadinho. E eu tinha o contato com as crianças, né? Que hoje acabava ajudando na entrada, na saída. Mas só que chegou uma hora que eu falava assim, meu Deus, eu não tô aguentando mais. 12 horas, né? E a coluna já tava daquele jeito. E eu sempre ali falando pra Deus, tem que mudar alguma coisa. Ou aqui ou em outro lugar. Aí veio a chance, né? Fala da chance. Falo. Aí veio a chance. Né, vamos tentar? Não, e antes tem um detalhe, tem uma situação. Aí vocês me falaram assim, você vai ajudar a Cecília e a Renata, vai auxiliar elas. E a Nalva também. De manhã você limpa e à tarde você auxilia as 3 salas. Tudo teste, gente. Tudo teste. Aí eu, Treinamento. maravilha! Nossa, fiquei muito feliz. Já tinha presenciado o trabalho da Renata e da Cecília desde a outra unidade, né? Ficava encantada. A Renata falando até hoje eu não esqueço, da letra F, né? E ela vestida de fada, falando para as crianças. Fada, farinha, faca, enfim. Nossa, eu ficava ali deslumbrada. A Cecília, aquele jeito barulhento, né? Feliz. De mexer com todo mundo, feliz da vida. Quando precisando, dando bronca, mas ao mesmo tempo dando colo, né? As crianças tudo grudadas nela. Eu falei, gente, que coisa mais linda é isso? E aí foi me despertando o interesse, né? Eu falei, acho que eu quero estudar. Aí veio a entrada de um aluno, né, com autismo já diagnosticado. Aí a tia Rosinel, a professora tá afastada, eu vou te pedir para recebê-lo, que era no período da tarde, você vai ficar na sala com a turma. Foi a melhor experiência que eu tive na minha vida. Foi onde eu percebi que eles são incríveis, são crianças que mais me chamam a atenção. Recebi essa criança, foi um vínculo, foi fortalecendo, foi ficando forte. E ele só entrava com você depois? Só né? entrava com você. comigo. A mãe falou, né? Nossa, tia, ele vai se apegar a você. Eu falei, não tem problema. Essa era a ideia. Né? E a família, a escola, chamando a família para juntinho, orientando, ajudando, não mudava de ambiente, né? Não aceitava ficar com as outras crianças, o barulho incomodava, enfim, a família aceitou, né? Fomos para outra unidade, ele foi conosco, não continuei com ele, mas o vínculo era o mesmo, né? Eu continuei só recebendo. Ele depois, a evolução dele foi linda, maravilhosa, né? Que Sim, depois muito. socializou. Não era verbal, começou a ser verbal. O dia que ele chegou no portão e falou, boa tarde, tia Nel, eu chorei. Coração foi a 1000 por hora. Eu falei, não acredito isso. E até hoje tenho notícias dele cada vez melhor, né? Cada vez mais a evolução acontecendo a todo momento. Família querida, criamos até um vínculo, né? Que família grata pela escola, por tudo que fez por ele. E aí, quando teve a oportunidade de auxiliar a Cecília e a Renata, eu falei, que maravilha! Mas foi por muito pouco tempo. Eu falei, e tudo que é bom dura pouco. Aí a tia Rosinel, deixa eu te explicar. A gente precisa muito de você aqui na frente. Eu não entendi aquilo. Eu falava, mas por quê? Por que não me deixa na sala?
A gente precisa de você aqui na frente. Você é muito sociável, você nos entende no olhar. Lembro disso como se fosse hoje. Te ter dentro da sala é como se tivesse um passarinho preso na gaiola. Mas eu falava de novo para limpar, meu Deus, né? E aí veio a chance de trabalhar na parte do atendimento mesmo, né? De fato e de verdade. Vamos tentar, né? Na recepção. Só que eu já tinha observado uma outra pessoa que tinha entrado, né? Eu falava assim, mas do jeito que essa menina tá fazendo aqui, eu faço. Faz melhor. A referência era. Como assim? Vai trabalhar na recepção de uma escola de leg? Eu ficava aquilo, eu falava, não. E aí, parece que... Só que acho que, assim, como eu disse, Deus faz tudo certinho, né? Deus já estava me mostrando que ali eu tinha capacidade de ficar. Nós já tínhamos visto, né? Só faltava te convencer, né? E faltava surgir a oportunidade, né? E, enfim, hoje eu gosto muito do que eu faço. Né? No começo foi um pouco difícil. Mas aí eu tive também a oportunidade, né? De Continuar estudando. resolvi voltar a estudar à distância. E a Adriana sempre, né? Que legal! E a Adriana sempre questionando, e aí, como que tá? Ah, não, te vi lendo um livro. Qual livro é? Adriana, eu leio muito livros da fé e tudo. Não leio mais porque, né, da correria acabo não conseguindo. E hoje eu gosto muito do que eu faço, essa parte, né? Um pouco atendimento administrativo é uma coisa que me instiga, eu aprendo todos os dias, agora, né? Marketing. Aprendo todos os dias. Tenho a oportunidade de trabalhar com uma pessoa muito bacana. E vocês são parceiras, né? Então, é o bora lá. É o bora lá. É que assim, no começo, lá na recepção, eu fui meio que pisoteada, assim. Fui um pouco esnobada, né? Tia Rose falava, o que tá acontecendo, né? Eu falava, então, a pessoa não era quem devia ser. E aí, né, surgiu a oportunidade, veio uma outra pessoa, eu falava, meu Deus, agora sim. E aí veio a Karina trabalhar conosco, né? E eu fazendo... É a garota, bora lá. Bora. E aí ela veio para somar. Quando a gente teve a oportunidade de trabalhar só nós duas, que ela falou, não, tia Nel, é assim, ó, você faz assim, pode perguntar quantas vezes precisar. E, nossa, e hoje eu aprendo todos os dias, né, com ela. E a gente dá risada, ganha puxão de orelha, abaixa o tom. Estão falando muito. Gente, e, enfim, os nossos dias são prazerosos porque até ela fala, a gente tem que fazer de tudo para, né, se dar bem, porque a gente passa mais tempo juntas do que nas nossas casas, com as nossas famílias, né? E graças a Deus, eu acho assim, eu sou uma pessoa que eu olho muito próximo, eu tô sempre procurando respeitar, sem ultrapassar os limites, né? Eu me coloco no lugar daquela pessoa. Às vezes, quando a gente vê um questionamento de um pai ou de uma mãe, eu falo assim, mas não tá errada, né? Às vezes, crianças que ficam o dia inteiro com a gente, eu falei assim, mas ela precisa da gente, né? Sim. Ela não tá só pagando para ele ficar. E esse não é o objetivo de só pagar. Né? O objetivo Ela é que nós... precisa da gente. E eu lembro que eu sempre comento, quando o meu filho ficava meio período com uma senhora que foi um anjo também na minha vida, que me ajudou muito, que ela falava assim, eu falava para ela,
ela se chama Dona Chica. Eu falei, Dona Chica, a senhora tem que me falar o que não aceito ele faltar com respeito, palavrão, nada disso. E era um quintal cheio de criança, eu não quero saber dele brigando. E a senhora precisa chamar a atenção dele, porque ele fica mais tempo aqui com a senhora do que comigo. Então eu vejo isso dos pais, eles Sim. precisam da gente, né? E aí eu acabo entendendo um pouco os questionamentos. Então é um ambiente que ensina a gente a todo momento, né? Às vezes eu chego lá pensativa, pensando em algo assim, meio preocupada. Aí vem uma criança, bom dia, tia Nel, aquela coisa. Quando você vê, você já esqueceu, De você já tudo. nem lembra mais, sabe? Já ficou um momento descontraído. Claro que tem dias é muito confuso, é correria e tudo. Mas é um ambiente que a gente aprende todos os dias. E é isso o que me instiga, é o aprender todos os dias, né? Eu falo, poxa vida, eu tô com quase 50 anos e aprendo a todo momento. Tenho Isso essa é muito bom. chance de aprender, né? Ninguém pode ficar parado. Tem que realmente. Sim, E o que mais tem da sua história para nós é a questão do estudo, da aplicação, né? E de você ir sim, atrás da sua vida, né? Da, sim. da liberdade, de viver de forma independente. É, como você sempre colocou, eu quero ter o meu espaço, a minha Meu casa, meu, né? cantinho, né? E eu acho que isso você conquistou, né? Por mérito mesmo, Mérito. né? Eu acho que a gente tem que querer, né, Tia Rose? Eu Sim. acho que tem que ter uma hora que você tem que deixar. Eu ouvi também uma vez que a gente tem que sair do papel de vítima, né? Sim. Ah, eu não Ai, muito posso, ah, eu não importante. consigo. Hum. Peraí, consigo, a gente tem que tentar, né? E E eu claro que sempre achei você muito capaz. Eu acho que sim, você não sabe o quanto você é capaz. E a sua história para nós é uma história de superação, né? Eu não sabia a sua história toda. A gente vai convivendo e vai ouvindo um pouco, né? E o pouco que você falava, eu me questionava. Tem muita coisa aí. Tem muita história. E eu acho que compartilhar essa história é muito importante. assim, sempre quando eu tenho oportunidade, assim, eu aprendi que eu não tenho que falar muito da minha vida, né? Uhum. Antes eu tinha necessidade de estar falando com alguém, desabafando, de ir na casa dos outros. Ai, eu preciso ir lá na casa de fulano um pouco. Eu aprendi que eu não preciso disso, porque eu tenho que ter intimidade, comunhão com Deus. Porque eu posso falar com Deus, ah, Deus senta aqui do meu lado e me desabafar e ele vai me Pronto. entender, ele vai me ouvir, né? Eu tenho que chorar para ele, não para os outros, né? Como se diz, eu tenho que. E nem com ele eu tenho que fazer papel de vítima. Meu. Tá? Eu não aceito essa situação. O Senhor tem que me ajudar. O Senhor promete o melhor dessa terra. Então é isso que eu quero. E eu aprendi. Essa é a fé inteligente que eu aprendi. Que manifestando ela, eu tô me aproximando cada vez mais de Deus e ele vai cumprir. Porque a palavra dele não falha, né? É Com certeza. desde o início até o outro fim vai ser a mesma. Então, assim, eu aprendi isso. Isso me ajudou muito, E se né? tivesse pessoas passando pelo que você passou, o que você falaria? Eu falaria isso, buscar estar mais próximo de Deus, a se colocar mais nas mãos dele e tentar viver um pouco da palavra dele, né, da palavra de Deus, porque não é fácil, porque viver a palavra de Deus você tem que renunciar à sua carne, às suas vontades, né? Sim. E eu sempre, desde que eu entendi dessa fé, eu entendi, eu passei a falar, eu passei a ter comigo assim, eu não tenho que fazer o meu melhor para ninguém. O meu melhor tem que ser para Deus. Porque o meu melhor para Deus tem que ser o meu melhor. Para Deus não pode ser qualquer coisa. Sim. Então, se eu fazer o meu melhor para Deus, eu vou agradar você, Adriana, a Tia Rose, as minhas colegas de trabalho, eu vou agradar todo mundo, Sim. né? E eu acho que o importante é você entender que eu falho muito, sou humana, né? Eu tenho os meus erros, mas eu tenho Mas uma. é interessante, né? Assim, quando a pessoa fala, eu sou humana, eu posso ter erros, né?
e assumir o erro, Sim, eu acho isso muito interessante. Isso já é um avanço para a evolução. sim. Eu estou errando aqui. O que que eu posso fazer para melhorar no dia seguinte? E você tem muito isso. Tenho, quando eu falo, quando eu erro, eu esqueço alguma coisa, não, A foi eu que errei. responsabilidade é a responsabilidade. Essa parte foi comigo, tá? Quando às vezes eu falo com o pai, eu vou lá, me direciono a ele, me coloco, né, como a responsável, falo, não, desculpa, o erro foi meu, né? Às vezes até se eu tomo alguma atitude, aí eu falei, né, não pode ser assim. Desculpa, não vai acontecer de novo. Eu acho uma coisa muito desagradável, é ser chamada atenção. Eu acho que é uma coisa que me incomoda muito, né? Então, por isso eu tô sempre procurando fazer da melhor forma possível, né? Da melhor maneira possível. E eu acho que é isso, é justiça. Eu acho que isso é ser justo, Eu acho que né? envolve várias questões. Envolve ética, Sim, moral sim. Hum. e Deus. E Deus. E Deus, Adriana, eu diria para qualquer mulher, ser humano em si, se entrega, né? Procura estar viver mais a palavra de Deus. Ele vai ajudar. Vai, e o trabalhar de Deus é maravilhoso. Muito O bem. trabalhar de Deus é lindo, né? Às vezes eu vejo assim, falo assim, nossa, tal coisa não aconteceu. Aí vem, acontece, e fala assim, Agora sim, era para acontecer assim. era para acontecer assim. Então, assim, eu entendi o porquê dos outros empregos não terem dado certo. Não deu certo por quê? Porque Deus me presenteou, porque foi um propósito. Eu fiz um voto com ele no altar, né? E ele me respondeu por esse voto. Então, hoje eu tenho. Que na época eu já tinha 40 e poucos anos. Quando eu entrei no CET, eu pensava, 40 e poucos anos, sem um ensino médio. O que eu vou arrumar? Só limpeza. Eu pensava comigo. Vou fazer o que eu sei fazer e gosto, que é limpar, né? E ajudar. E aí, hoje, vai fazer 6 anos que eu tô no CETA, né? Voltei a estudar. Agora eu tô terminando um curso profissionalizante pelo Senai. Já fiz a inscrição para o outro. Não Aí vai eu, parar mais. não vou parar. E ontem eu falei para uma moça que não queria fazer o próximo, ela falou assim: essa professora não consegui entender o jeito. Falei, Sônia, é um conhecimento que ninguém vai tirar de você, É isso. né? E não é só o que a professora vai passar pra gente, é a socialização aqui. Aqui a gente Com certeza. é amizade. Vai ter situações que eu vou me lembrar de você e falar, nossa, a Sônia mencionou isso. A Foi a partir do troca. A troca. A troca. É a A vida. troca é a vida, né? Então, isso é importante. Eu falo assim, aí tem as questões das faltas. Aí eu falo, tá, mas se eu não conseguir o certificado, mas o que eu aprendi aqui, ninguém vai tirar de mim, né? Exatamente. E eu vou falar É só isso. mais uma questão. Você é uma vitoriosa. Você é uma Muito vencedora. Obrigada por estar conosco, viu? Imagina, é um Obrigada. prazer. Eu agradeço. Muito obrigada, viu, Nel, pelo seu depoimento. Eu acho que é Ah, importante. Agora eu vou falar um pouquinho com todos vocês. Eu acho que a Anel é uma história que a gente quis trazer para o nosso podcast, porque eu acho que muitas pessoas passam por relacionamentos abusivos. Eu acho que isso todos podem superar, desde que se apegue a Deus, que se fortaleça, que se conheça. E Que que se dê uma se dê a oportunidade. oportunidade, né? Sim. Acredite. E o que eu acho que o recado mais importante também, além dessa força que a Anel traz aqui para a gente, mostra que ela foi capaz de superar tudo, é também o estudo, que é o que a gente preza tanto, né? Estudar, se dedicar a uma formação, ao conhecimento, que é aquilo que você falou. Se não Sim. tiver certificado, isso não é o mais importante. A gente vai atrás de um certificado, né? Quando faz, mas o que é mais importante é o conhecimento que você vai ter dentro de você. É isso que a gente gostaria. Aproveitando a oportunidade aqui, eu gostaria de agradecer nosso parceiro, nosso apoiador, né, Colégio Seta, que como eu sempre falo, nos mantém, nos sustenta, todos nós aqui. É o que, através dele, idealizamos também um Sim. pouco do podcast, porque a gente queria saber
queria que as histórias se chegassem a mais pessoas, que as nossas ideias, que as nossas os ensinamentos que a gente passa por um contato de uma criança Sim. que chega na nossa escola, né? E entrega tanto, às vezes nem Sim. sem falar, mas nos ensina Sim. tanto. Então é isso, eu gostaria que vocês se apoiassem muito nessa história. Parece uma história que não tem muito a ver com um, mas pode ter a ver com o outro. Eu acho que Muita vai gente. encontrar, né? Com muitas pessoas, na verdade. Vai né? conversar essa história, vai conversar com muitas pessoas e eu espero que ela tenha ajudado cada uma, né, dessas pessoas, que se fortaleça e que saia desses relacionamentos abusivos, seja como for, ou vença, ou crie Sim. força para lidar com ele e transformar, porque às vezes alguns casos conseguem se transformar num casamento, numa relação boa. Sim. É isso que a gente quer, que essas E a histórias frase se bonita construam. que você fala como ninguém. É verdade. E a gente acredita muito que quando a gente compartilha uma história, algo muda dentro e fora de nós. Esse é o nosso propósito maior do podcast. Então, quero agradecer a todos, né, que estão nos acompanhando, agradecer a Nel Imagina, pela eu que agradeço a disposição. oportunidade. E quero que vocês compartilhem essa história com mais pessoas. Se puder, né, se agregou para vocês, compartilhe, curta nosso podcast, nos acompanhe. O próximo também será bem interessante, eu tenho certeza, e conto com vocês. Até logo. Ah, não, Até mas eu mais. quero continuar. Lucielena, Beatriz, continua aqui. Sou sua fã das duas. Obrigada. Tchau, obrigada. Tchau, tchau.